Imagine abrir uma conta nova em uma rede social e em poucos minutos, sem sequer procurar nada, seu feed começar a se encher de vídeos de crianças. Algumas dançando de forma insinuante, outras em situações que, para um olhar inocente, podem parecer apenas brincadeiras, mas que, para um predador, são iscas explícitas. Isso não é um acidente. Não é coincidência, é resultado de uma engrenagem que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. O algoritmo. Ele não conhece cansaço, não sente culpa, não distingue o que é moral ou imoral. Ele só reconhece um objetivo: manter você preso. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e você está no IC News, o canal que entrega jornalismo de verdade, com coragem, profundidade e compromisso com a sociedade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e torne-se um membro para apoiar o jornalismo investigativo e independente. O caso que vamos expor hoje começa com uma denúncia pública que mexeu com as estruturas da internet brasileira. O criador de conteúdo, Felca, conhecido por seu humor ácido, decidiu colocar o dedo em uma ferida que muitos preferem ignorar. Como plataformas gigantes com bilhões em caixa permitem e até favorecem que conteúdo com crianças seja sexualizado e entregue a públicos perigosos. E pior, como isso acontece de forma automática, sem que ninguém aprove manualmente. Porque o motor por trás disso não é humano, é um algoritmo treinado para maximizar retenção e engajamento, custe o que custar. Ao criar um perfil novo, Felca mostrou que, com algumas interações mínimas, o sistema entende rapidamente que tipo de conteúdo funciona para prender a atenção. E se esse conteúdo for de uma criança dançando ou interagindo de forma que gere cliques, o algoritmo acelera essa entrega. Não existe aqui um freio moral ou um filtro de segurança eficaz. Existe apenas a lógica matemática do engajamento. Se prende, vale. Essa é a primeira camada do problema. A máquina é cega para a ética, mas a segunda é ainda mais perturbadora. Ela é alimentada por dados que nós mesmos fornecemos, voluntária ou involuntariamente. Cada curtida, cada vídeo assistido até o final, cada pausa no feed serve como combustível para que o sistema aprenda a nos dar mais do mesmo. E se esse mesmo é perigoso, ele vai insistir até o limite. Você já parou para pensar quanto tempo seu filho, sobrinho ou irmão mais novo passa diante de uma tela? Já se perguntou quem realmente está no controle do que aparece para ele? E se eu te disser que nesse jogo quem manda não é você, não são as autoridades, não é a escola, mas um conjunto de linhas de código otimizadas para explorar vulnerabilidades humanas? O que Felca fez foi escancarar essa dinâmica de uma forma que incomoda. E incomoda porque, quando a luz é acesa, as plataformas não podem mais fingir que não sabiam. Elas gastam milhões em campanhas publicitárias falando de segurança, mas investem muito mais para melhorar a capacidade de prever e prender a atenção. E quando essa atenção vem do que é nocivo, perigoso ou ilegal, o sistema não faz distinção. Aqui entra um ponto fundamental que vamos aprofundar ao longo dessa investigação. No mundo físico, existem leis claras que impedem que crianças trabalhem sem autorização judicial. Uma novela, um filme ou um comercial precisam seguir protocolos rígidos,
desde limite de horas de trabalho até acompanhamento psicológico. Mas no mundo digital, qualquer criança pode se tornar conteúdo 24 horas por dia, sem nenhum controle, fiscalização ou responsabilidade das plataformas. É um limbo jurídico onde a exploração pode se disfarçar de diversão ou oportunidade. E é aqui que a história ganha contornos mais sombrios. Ao expor esse funcionamento, Felca não recebeu aplausos unânimes. Pelo contrário, começou a enfrentar uma onda de perseguição nas redes, especialmente no X, o antigo Twitter, onde grupos tentam distorcer suas intenções, acusando-o de coisas que não têm qualquer fundamento. É a velha tática de atacar um mensageiro para desviar o foco da mensagem. Uma guerra de narrativas que favorece exatamente quem deveria estar sendo cobrado: as plataformas. Você percebe a contradição? O problema é escancarado. Provas são apresentadas, mas o debate é contaminado por campanhas coordenadas para calar quem denuncia. Enquanto isso, o algoritmo continua rodando dia e noite, empurrando conteúdo arriscado para públicos errados. A questão que fica e que vai guiar este episódio é: até que ponto estamos dispostos a aceitar que máquinas determinem o que nossas crianças veem, sem qualquer tipo de limite imposto por lei? E mais, por que as plataformas têm tanta força para impedir que qualquer tentativa de regulamentação avance? Se você acha que a resposta é para proteger a liberdade de expressão, prepare-se. Ao longo desse programa, vamos mostrar que o discurso de liberdade é apenas a embalagem bonita para uma motivação muito mais simples e muito mais suja: ganância. Essa não é apenas uma questão de tecnologia, é uma questão de responsabilidade, de legislação e de direitos humanos. E se no mundo real já aceitamos que proteger crianças exige regras e fiscalização, por que no mundo virtual seguimos fingindo que tudo bem deixá-las sozinhas, sem amparo e à mercê de qualquer um? Quando uma denúncia atinge diretamente o coração de uma plataforma bilionária, o contra-ataque não demora a vir. Depois de expor como um experimento simples e contundente como o algoritmo direcionava rapidamente conteúdos com crianças para usuários desconhecidos, Felca não teve tempo para respirar. Antes mesmo que o debate sobre o que foi revelado amadurecesse, ele já se tornava alvo de uma avalanche de ataques nas redes, especialmente no X, o antigo Twitter. A repercussão pública, que poderia ter sido focada na gravidade do problema, foi rapidamente sendo desviada para um território hostil. Acusações infundadas, interpretações distorcidas e insinuações criminosas contra o próprio denunciante. Uma estratégia conhecida e eficiente para quem quer que a pauta desapareça. Ao inverter os papéis, colocando o mensageiro sob suspeita e esquecendo a mensagem, o sistema ganha tempo, desvia a atenção e preserva o status quo. Essa tática, que podemos chamar de matar o mensageiro, segue um roteiro quase previsível. Primeiro, desacreditar a fonte. Se o público acreditar que quem denuncia é duvidoso, a força da denúncia é esvaziada. Segundo, desviar o foco. A pauta deixa de ser o problema denunciado e passa a ser a vida pessoal ou o passado do denunciante. Terceiro, criar ruído. Uma enxurrada de postagens, memes e boatos torna difícil separar o fato da invenção. No caso de Felca, isso aconteceu de forma acelerada. Perfis com um grande alcance no X passaram a publicar
recortes de seu vídeo fora de contexto, insinuando que suas intenções eram outras. Contas anônimas alimentaram narrativas falsas que se espalharam rapidamente por grupos fechados e timelines públicas. E essa propagação não foi espontânea, foi impulsionada com as mesmas técnicas de manipulação algorítmica que o próprio Felca havia criticado. A análise da psicologia forense aplicada a crimes digitais nos mostra que esse tipo de ataque coletivo cumpre duas funções centrais: intimidar o denunciante e servir de aviso para outros que possam pensar em expor algo semelhante. É a mensagem velada do "olha o que acontece com ele, você quer ser o próximo?". É também um recado para a sociedade: desafiar o sistema tem um custo alto. Além da violência verbal e simbólica, existe outro elemento perturbador: a tentativa de associar o denunciante aos crimes que ele está tentando combater. É uma inversão perversa, mas eficaz. No caso Felca, essa ironia é cruel. Ao mostrar como o ambiente digital pode expor crianças a riscos, ele passou a ser atacado como se fosse parte do problema. Essa confusão interessa a muitos. As plataformas, ao assistirem a narrativa se distorcer, acabam beneficiadas. Se a discussão pública se transforma em duelo sobre quem disse em vez de o que foi dito, a pressão para que elas mudem cai drasticamente. O problema denunciado perde espaço, a agenda esfumaça e a engrenagem continua funcionando. Essas perseguições não se limitam a ofensas online. Em outros casos de alto impacto, já vimos denunciantes sendo processados, tendo seus contratos rescindidos, sendo alvos de pressões sobre patrocinadores e até recebendo ameaças diretas. O objetivo é claro: desgastar emocionalmente, minar a credibilidade e enfraquecer financeiramente quem ousa expor a verdade. No Brasil, existem previsões legais para proteger denunciantes, mas na prática, essas salvaguardas raramente são aplicadas quando o alvo da denúncia é uma empresa privada, especialmente uma gigante da tecnologia. O resultado é um vácuo perigoso. De um lado, pessoas com coragem para revelar falhas graves; de outro, corporações com recursos praticamente ilimitados para se defender e para atacar reputações. Por isso, neste momento da nossa investigação, é fundamental ouvir as vozes que têm autoridade e preparo para lidar com esse tipo de situação. Primeiro, buscamos a posição da polícia. A doutora Ivalda Aleixo, delegada experiente, confirmou que vai investigar as ameaças e ataques sofridos por Felca após a divulgação de sua denúncia. Uma resposta importante para deixar claro que intimidação não pode servir para calar quem expõe um problema grave. Vamos ouvir o que ela disse. Diante da repercussão, né, os advogados do Felca nos procuraram hoje aqui, o DHPP, e nós vamos aguardar, né, a representação que eles vão fazer, porque após a divulgação do vídeo em que o Felca expõe, né, algumas situações, inclusive com crianças, né, que é uma hipersexualização das crianças, ele está sendo ameaçado. São ameaças sérias, ameaças que podem, né, a gente sempre diz ameaça, né, é só ameaça, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ele não sai de casa e as poucas vezes ele precisou sair aí com um carro blindado. Os advogados estão bastante preocupados pelo número de ameaças que ele está recebendo de um determinado grupo, que nós já vamos investigar, porque é uma bolha, um grupo que se juntou para atacá-lo, né?
invertendo a situação. Quer dizer, ele faz uma denúncia e agora como se ele... não, ele está fazendo essa denúncia para ninguém descobrir o que ele faz, né? Que é ele o autor de tudo que ele denuncia, o que é um absurdo. Os advogados procuraram a divisão de proteção à pessoa aí por meio das delegacias especializadas, vão analisar cada caso e então nós vamos investigar. A maioria predominantemente nós percebemos que vem de São Paulo, do estado de São Paulo, e o que não for São Paulo, nós também temos condições de solicitar apoio à Polícia Civil. Então, o DHPP vai analisar caso a caso. São muitas denúncias. Ontem mesmo, nós chegamos a receber aqui mais de 300, 400 denúncias por e-mail, né? Então, quem quiser denunciar, tem que ser feito pelo caminho certo, né? Porque denúncias são anônimas, mas também com poucas informações. E aí nós ficamos impedidos de trabalhar porque não temos informações e como são anônimas, nós não temos para quem pedir. O caso será investigado aqui, então, e nós estamos aguardando a representação do advogado com todas as informações que nós necessitamos. Mas não basta a resposta policial. É preciso também entender o enquadramento jurídico e as medidas de proteção disponíveis para o denunciante. Por isso ouvimos o advogado, o Dr. João de Sense, que representa o Felca e acompanha de perto todo o desenrolar deste caso. Ele falou sobre como está lidando com as ameaças, os ataques e as distorções, além de sua visão sobre o impacto jurídico dessa denúncia e a urgência de mudarmos estruturas no ambiente digital. Vamos ouvir. Com relação a essas questões, né, de adultização, se a gente for especificamente lá para a lei, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não vai encontrar esse termo, né, adultizar, nós não vamos encontrar um crime relacionado a isso, né? A gente tem que até diferenciar adultização de sexualização, são coisas diferentes. A adultização é quando você confere ali à criança características de adulto, né? Então, sexualidade exacerbada, né? Comportamentos ali, como a gente chegou a ver no vídeo do Felca, né? Menores de idade ali de 12 anos, num ambiente com cigarro, bebidas, né? Toda uma festa ali, rebolando, né? Fazendo umas coisas com músicas extremamente sugestivas, né? Enfim, usando roupas, né, extremamente sensualizadas, enfim, né? Então, isso é a adultização. A sexualização é quando você confere ali à criança questões, como a própria palavra diz, né, sexualizadas, né? Então, desse fato aí já é considerado crime, né? De fato, há um crime específico lá no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que traz um crime específico, né? Mas a adultização em si, a gente não tem nenhum crime contra isso. O que a gente tem é que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente existem princípios, né, que norteiam a lei, e um desses princípios é a integral proteção da criança, que a criança tem direito a ter sua ética, moral, sua imagem protegidas, que essa criança também não pode participar de situações vexatórias, né? Então eu entendo que a adultização ela estaria protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, proteger a criança dessa situação por conta desses princípios. Então, o Conselho Tutelar pode sim fazer alguma coisa, né? As autoridades, Ministério Público, a gente já tem essa proteção para a questão de adultização e para a sexualização tem os crimes previstos lá quando alguém sexualiza alguma criança ou adolescente. Nessa questão do que o Felca está processando, né, é muito interessante a gente tocar nesse assunto para justamente esclarecer algumas questões aí que estão se debatendo na internet, né? O Felca, quando estava fazendo esse vídeo, né, sobre a adultização, isso já tem mais de ano, tá? Que ele vem preparando esse vídeo, vem estudando sobre a matéria. Ele seguiu uma série de perfis, né, que estavam ali adultizando crianças e adolescentes. Ele seguiu com a conta principal dele, que já era uma conta grande, ele tinha 6 milhões de seguidores, né?
na época, hoje ele tem mais, né, por conta da repercussão, mas na época já era uma conta com muitos seguidores. E quando ele começou a seguir essas contas, que eram inclusive contas com 500 mil seguidores, 200 mil seguidores, eram contas grandes, né? Ele seguiu com a conta principal dele, e logo em seguida, lá no Twitter, né, sempre no Twitter, uma pessoa pegou esse print dele seguindo, né, postou lá no Twitter e falou: Ué, por que que o Felca segue essas crianças aqui que se sexualizam e tá curtindo tudo? Né? Então, obviamente essa parte do seguir é verdade, mas a parte do curtindo tudo é mentira. Ele não curtiu, não tinha nada, nenhuma curtida, ele estava só seguindo, né? Então ela fez essa fake news, né? Uma pessoa fez essa fake news, e logo em seguida a essa fake news, esse próprio perfil, né? Que era um perfil chamado Na Clara, né? Esse próprio perfil começou a engajar nos próprios comentários que estavam começando a dar a entender que o Felca seria então um pedófilo, e aí começou a se criar isso dentro do Twitter, né? Ela foi lá e começou a engajar nesses comentários. E o que se sucedeu a isso é que se criou essa narrativa lá no Twitter, exclusiva do Twitter, né? Você não tem essas narrativas no YouTube, no TikTok, né? No TikTok um pouco tem, mas assim, no geral, né? Ficou uma narrativa ali no Twitter. Então, várias outras contas começaram a xingar, difamar o Felca, né? Inclusive umas com coisas bem pesadas, né? Espero que esse Felca se mate, porque ele é um estuprador pedófilo, estuprador de crianças. Então, todas, várias e várias contas lá no Twitter, perfis, publicando esse tipo de situação por conta do vídeo dele, né, que ele estava produzindo. Então, por conta disso, a gente resolveu processar 233 pessoas, né, que estão lá no Twitter difamando, caluniando, espalhando essa fake news de que ele curtia ou de que ele seria alguma pessoa que estaria compactuando com esse tipo de coisa. Então, a gente processou todos esses perfis, estamos fazendo a quebra de sigilo, né? Só que o Felca, ele não quer, de fato, dinheiro, né? Tanto que ele até abriu mão da monetização do vídeo, que daria quase 400 mil reais a monetização do vídeo, seria uma grande monetização, ele abriu mão dessa monetização, e com relação ao processo de 233, a indenização giraria ali em torno de 5 a 10 mil reais por pessoa, então seria um dinheiro enorme. Ele abriu mão disso e falou que quem doar R$ 250 para uma instituição que combate a exploração infantil vai ser retirado do processo, e a pessoa tem que fazer, lógico, uma retratação também. Fazendo uma retratação, fazendo essa doação, a pessoa está fora do processo. Lógico, isso aí não é obrigatório, né? Até para a gente não é forçar ninguém a fazer nada. As pessoas podem aguardar o processo e se defender no processo, mas pelo teor das mensagens, tá? Eu acho que é uma boa ideia fazer, obviamente, esse acordo, né? Então, o processo foi relacionado a isso, né? Essas pessoas que estão xingando, difamando, e também eu acho que interessante a gente pontuar, né, que isso acontece muito no Twitter, ficar chamando os outros de pedófilos, isso acontece demais nessa rede social, e a gente tem que lembrar uma questão, né? A gente, como eu, principalmente como advogado, né, do direito digital, que a gente já trabalhou com crimes digitais, a gente tem contato com as vítimas que sofrem esse tipo de crime, né? Crimes de pedofilia, etc. A gente vê o estado que a vítima fica, né? E às vezes crianças de 12, 13 anos. Então, assim, ficar chamando os outros de pedófilo banaliza o termo, né? E só ajuda quem? Ajuda os próprios pedófilos, entendeu? Então, seria interessante até a gente tocar nesse assunto nesse sentido, falar, olha, não banalizem o termo, tá? Porque banalizar o termo é um desrespeito com as vítimas e ajuda os próprios criminosos. Sobre essa questão, né, de regulamentação das redes, tem muita gente está aproveitando, né, esse vídeo que o Felca fez para tentar puxar, né, e falar, vamos regulamentar as redes, vamos, né, fazer alguma coisa, né? Só que da perspectiva do Felca, né, o objetivo dele, qual que é? O objetivo dele era ser um comunicador. E ele foi um comunicador, ou seja, ele queria mostrar um fato, né? Ele foi lá nas redes, demonstrou que o algoritmo vai direcionando as pessoas que têm interesse por criança. O próprio algoritmo reconhece que as crianças estão numa situação sensualizada, então quando você começa a curtir, o próprio algoritmo vai direcionando. Então o Felca foi lá e mostrou o quê? Um fato. Ó, o fato é esse.
Agora, o que as autoridades vão fazer com esse fato, né, se vão querer criar uma lei de um jeito, criar uma lei de outro, aí isso não diz respeito ao FELCA, né? Então, muitas pessoas têm tentado sequestrar essa pauta, né, para falar, ó, vamos regular, vamos criar uma lei. O FELCA, não cabe a ele fazer isso, né? Então, já aproveito o espaço justamente para isso. Falar, o Felca não tem uma opinião, ele não é um político, ele não tem uma opinião técnica, ele não é um advogado, um político, ele é um comunicador. E como comunicador, ele foi muito bem sucedido. Ele comunicou à sociedade o problema que existe. Existe um problema. Agora, será que as leis atuais são suficientes? Eu acredito que sim, mas será que precisa de uma nova? Não precisa? Então, isso aí não cabe a ele essa discussão, né? Cabe ao legislativo, né? Cabe à própria sociedade. Essas manifestações deixam claro que a questão não é apenas tecnológica, é também institucional e legal. O apoio público é vital, mas precisa vir acompanhado de ação concreta, compartilhamento responsável das informações, cobrança efetiva das autoridades e pressão para que o foco retorne ao problema central, a proteção das crianças no ambiente digital. Felca não é o primeiro a enfrentar essa guerra e, infelizmente, não será o último. Mas cada vez que uma voz legítima é desacreditada, nos afastamos da solução e deixamos os mais vulneráveis expostos. E no caso de menores sendo explorados ou expostos nas redes, o custo desse silêncio é inaceitável. Agora vamos dar um passo atrás no tempo para entender o que originou toda essa reação. Como funciona o algoritmo que Felca desafiou e por que ele é tão eficaz em capturar a atenção, mesmo quando isso significa colocar crianças em risco. Se você acha que o que vê nas redes sociais é fruto do acaso, está enganado. Cada imagem, vídeo e sugestão que aparece na sua tela é resultado de uma operação meticulosa, ajustada em tempo real para um único objetivo: fazer você ficar. Não importa se o conteúdo é educativo ou destrutivo. Se informa ou intoxica, o que importa é quanto ele consegue prender a sua atenção. No caso que Felca expôs, essa engrenagem fica visível de forma perturbadora. Ele mostrou que basta uma sequência curta de interações para que o sistema perceba qual linha narrativa prende mais aquele usuário. E quando o perfil interage, mesmo que minimamente, com conteúdo que envolve crianças, o algoritmo não se pergunta: isso é seguro? Ele se pergunta: isso mantém o usuário mais tempo aqui? A resposta, se positiva, aciona um mecanismo automático: entregar mais e mais do mesmo, até que a experiência seja moldada quase que exclusivamente para reforçar esse padrão. Mas como essa máquina funciona na prática? É aqui que a investigação entra no campo da engenharia comportamental. Essas plataformas não são meros sites de compartilhamento. São ambientes projetados com base em princípios psicológicos, os mesmos usados em cassinos para criar dependência. Entre eles, o mais poderoso é o da recompensa variável, um sistema em que o usuário nunca sabe exatamente quando vai encontrar algo bom, o que mantém o cérebro em busca constante, liberando pequenas doses de dopamina a cada descoberta. No TikTok, no Instagram Reels ou no YouTube Shorts, cada deslizar de dedo é como puxar a alavanca de uma máquina caça-níquel. Às vezes, você encontra algo que desperta interesse moderado, outras, algo que mexe profundamente com suas emoções, seja riso, indignação, desejo ou choque. Essa imprevisibilidade é viciante. E, se o que provocou a reação foi um vídeo com uma criança dançando de forma insinuante, o sistema não julga, ele só entende que funciona e replica.
Além disso, esses algoritmos funcionam como um espelho distorcido. Cada escolha sua é registrada. O tempo que você passa vendo um vídeo, o momento exato em que pausa, se avança ou repete, tudo é dado. E cada dado registrado, o sistema ajusta o que vai te mostrar em seguida, criando um feed sob medida. Essa personalização progressiva é o que transforma um simples interesse inicial em um ciclo quase inquebrável. No contexto de proteção de crianças, isso é explosivo. Uma interação inocente pode, em poucas horas, mergulhar um usuário em um mar de conteúdos que deveriam estar bloqueados por padrão. E como não há filtros éticos embutidos de forma efetiva, o que vemos é a amplificação de risco. Agora vamos adicionar outro ingrediente: gatilhos emocionais. O algoritmo sabe que emoções fortes prendem mais. Por isso, favorece conteúdo que gere reações intensas: raiva, choque, desejo, medo. Não é coincidência que polêmicas e conteúdos extremados tenham tanto alcance. E quando falamos de exploração infantil, é justamente esse gatilho, a reação visceral, que paradoxalmente alimenta ainda mais o ciclo. Essa máquina também elimina qualquer ponto de escape. No mundo físico, há sinais claros de fim. A última página de um livro, o final de um capítulo de novela, o apagar das luzes no cinema. No digital, não. O feed é infinito. O autoplay é padrão. Quando um vídeo termina, outro começa. Não há silêncio, não há pausa, não há momento para respirar e refletir. Tudo é desenhado para impedir que você se desligue. E como se isso não bastasse, existe o uso estratégico das notificações. Push alerts. Não são apenas lembretes, são iscas calculadas. Plataformas analisam seus horários de uso e mandam notificações nos momentos em que você é mais propenso a voltar. Uma curtida, um comentário, uma nova tendência. Qualquer pretexto serve para puxá-lo de volta ao aplicativo. No caso das crianças e adolescentes, isso é ainda mais grave. Estamos falando de cérebros em desenvolvimento, mais vulneráveis ao estímulo constante e à comparação social. Estudos já mostraram a ligação entre o uso intenso de redes e problemas como ansiedade, depressão e distorção de autoimagem em jovens. Mas no atual modelo de negócios, quanto mais tempo eles passam online, mais dinheiro a plataforma ganha, seja pela exibição de anúncios, pela coleta de dados ou pela venda de produtos integrados. E aqui entra um ponto que liga diretamente ao tema da regulamentação. Se as plataformas quisessem, poderiam criar freios técnicos imediatos. Poderiam desligar o autoplay para menores, impedir recomendações de contas infantis para adultos desconhecidos, bloquear DMs entre perfis sem vínculo prévio, limitar o tempo de uso por idade. A tecnologia para isso já existe. O que não existe é vontade, porque cada segundo a menos de tela é lucro perdido. Quando Felca mostrou a velocidade com que um perfil novo podia ser exposto a conteúdo arriscado, ele não apenas expôs uma falha, ele revelou a lógica central dessas empresas: retenção acima de proteção. E é exatamente por isso que, quando falamos em regulamentar e responsabilizar, elas gritam: censura! É mais fácil vender medo de controle do que admitir que estão lucrando com riscos calculados à infância. Agora pare e reflita.
Se você soubesse que uma máquina está deliberadamente empurrando o seu filho para conteúdos prejudiciais, porque isso é bom para o caixa de uma corporação, o que faria? Aceitaria como parte da liberdade online ou exigiria que alguém colocasse um freio? Essa pergunta não é retórica, porque enquanto discutimos aqui, o algoritmo não para. Ele está testando novas formas de segurar sua atenção, de atravessar barreiras, de contornar limites. E sem intervenção clara, ele continuará a operar como sempre operou, otimizando para engajamento e ignorando consequências. No próximo ponto dessa investigação, vamos expor como as Big Techs constroem a narrativa de que qualquer tentativa de controle é censura e como desmontar essa mentira, revelando que o verdadeiro motivo para resistirem a leis é muito mais simples e muito mais perigoso. Quando governos, parlamentares ou organizações da sociedade civil tentam estabelecer regras para limitar os danos causados por grandes plataformas, a resposta das Big Techs costuma ser a mesma. Isso é censura. É uma ameaça à liberdade de expressão. É um discurso sedutor porque mexe com um valor fundamental em qualquer democracia. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que essa retórica não está protegendo o cidadão, está protegendo o lucro somente. No caso que Felca trouxe à tona, essa cortina de fumaça fica ainda mais visível. Ele mostrou que o algoritmo de uma grande plataforma estava em questão de minutos entregando conteúdo com crianças, muitas vezes sexualizado, para usuários desconhecidos, uma situação que no mundo físico geraria intervenção imediata, mas no mundo digital a reação oficial é lenta e defensiva. Ao invés de corrigir a falha e assumir responsabilidade, a prioridade é se blindar contra qualquer tentativa de regulamentação. Para entender por que isso acontece, precisamos separar dois conceitos que essas empresas deliberadamente misturam: responsabilização e censura. Censura é suprimir ideias legítimas, opiniões políticas e críticas. Responsabilização é estabelecer limites para impedir crimes, abusos e danos, especialmente contra vulneráveis como crianças. Quando Felca expôs a falha, ele não pediu que a plataforma proibisse opiniões, mas que protegesse menores de idade de exposição indevida. Isso não é censura, isso é obrigação legal e moral. A confusão só existe porque é útil para quem quer manter o status quo. Esse jogo narrativo funciona assim. As Big Techs sabem que liberdade é uma palavra de alto valor simbólico. Ao associar qualquer tentativa de controle à censura, elas criam medo e resistência na opinião pública. É a tática do espantalho. Caricaturar a proposta para derrotá-la com mais facilidade. Assim, em vez de discutirmos soluções para proteger crianças, ficamos presos em um falso dilema, como se o único caminho fosse escolher entre liberdade ou segurança, quando, na verdade, é possível e necessário ter ambos. Essa estratégia não é nova. Quando se discutiu o uso obrigatório de cintos de segurança, houve campanhas dizendo que era interferência do Estado na vida privada. Hoje ninguém questiona que é uma medida básica de proteção. O mesmo vale para regulamentações contra trabalho infantil. Um produtor de TV não pode colocar uma criança para gravar 12 horas seguidas sem autorização judicial, acompanhamento e limites claros. Isso não é censura, é cuidado. E se isso vale para um set de filmagem, por que não para um ambiente digital?
onde a exposição pode ser ainda mais ampla e permanente. O que Felca mostrou é que no mundo virtual esse cuidado simplesmente não existe. Crianças podem ser filmadas, expostas e transformadas em conteúdo monetizado, sem que nenhuma instância pública fiscalize. E se alguém tentar mudar essa realidade, logo ouve que o governo quer calar a internet. É um argumento conveniente para as plataformas, mas vazio quando confrontado com dados. E há um motivo pelo qual essa narrativa é tão defendida. Regulamentar significa custos, adaptações e, principalmente, perda de poder. Obrigar uma plataforma a revisar seu algoritmo para evitar recomendações perigosas implica mexer na engrenagem que maximiza o tempo de tela e, consequentemente, o faturamento. Cortar a exposição de anúncios direcionados para menores significa abrir mão de uma fatia lucrativa da receita. E essas empresas não estão dispostas a fazer isso voluntariamente. Nos casos que Felca trouxe, a reação de setores da internet não foi apenas desqualificar o problema, mas atacar a credibilidade dele. Perseguições no X, distorções de sua fala, acusações infundadas, tudo isso cria um ambiente hostil para um denunciante. É uma lição para qualquer outro que queira expor falhas semelhantes. Se você mexer com isso, nós vamos destruir sua reputação. É a cultura do silêncio, imposta não por leis, mas por campanhas coordenadas de difamação. Aqui entra a parte mais irônica. Essas mesmas plataformas que alegam defender a liberdade de expressão permitem ou não conseguem conter ataques pessoais, assédio e difamação contra quem denuncia problemas. Na prática, usam a bandeira da liberdade para blindar seus lucros, enquanto fecham os olhos para a violência discursiva que sufoca vozes legítimas. Essa contradição precisa ser exposta de forma clara para o público. Responsabilizar uma empresa por falhas que colocam crianças em risco não é censura, é exigir que ela cumpra deveres básicos. A liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para permitir exploração infantil, assédio ou circulação de material ilegal. Pergunte-se, se amanhã um grupo de criminosos usar um parque público para aliciar crianças, o que você esperaria que as autoridades fizessem? Fechassem os olhos para não restringir a liberdade de usar o parque? Ou interviessem para proteger os menores, mesmo que isso significasse restringir certas atividades no local? No ambiente digital, o raciocínio deveria ser o mesmo. O problema exposto por Felca é um alerta não apenas sobre a vulnerabilidade de crianças nas redes, mas sobre como a discussão pública é manipulada para evitar mudanças estruturais. Enquanto continuarmos aceitando a falsa equivalência entre regulamentar e censurar, estaremos garantindo que a engrenagem continue girando e que os mais vulneráveis continuem pagando o preço. E é por isso que, no próximo passo dessa investigação, vamos fazer uma comparação que deixa essa omissão ainda mais gritante. No mundo real, existem leis para proteger crianças em qualquer ambiente de trabalho. No mundo virtual, a porta está escancarada e ninguém está vigiando quem entra ou o que faz lá dentro. No mundo físico, as leis para proteger crianças em ambientes de trabalho são claras, rígidas e fiscalizadas. Qualquer menor que participe de uma novela, um filme ou um comercial precisa de autorização judicial, acompanhamento psicológico, limite de horas de trabalho e garantia de que não será exposto a riscos. Não importa se a criança está diante de uma câmera ou de um palco. O Estado está presente para garantir que a experiência não se transforme em exploração.
Mas no mundo virtual, essa proteção simplesmente desaparece. Plataformas digitais que operam como verdadeiros palcos de exposição em escala global permitem que crianças trabalhem, sim, trabalhem, como criadoras de conteúdo, influencers ou rostos de campanhas publicitárias sem qualquer regulamentação específica. Não há juiz para autorizar, não há órgão para fiscalizar, não há limite de horas. É uma terra sem lei onde a infância é transformada em produto, muitas vezes com incentivo dos próprios algoritmos. E é aqui que a contradição se torna impossível de ignorar, porque quando uma criança atua em uma novela, a legislação exige cuidados tão detalhados, mas quando ela está diante de uma câmera de celular, transmitindo ao vivo para milhares ou milhões de pessoas, não há nenhuma garantia equivalente? O risco de exposição é até maior, afinal, no digital, a imagem pode ser compartilhada, editada, manipulada para sempre. Essa ausência de fiscalização abre espaço para abusos que vão muito além da exposição pública. Estamos falando de assédio, exploração sexual, aliciamento e impactos psicológicos profundos. Crianças transformadas em mini-celebridades, sem preparo emocional para lidar com a pressão, com a crítica e principalmente com a malícia de adultos mal intencionados. E o pior, tudo isso acontecendo sob o olhar silencioso das Big Techs, que lucram com cada clique, visualização e anúncio veiculado nesses conteúdos. Os casos que Felca expôs trazem uma parte dessa engrenagem, mostrando como o algoritmo não só permite, mas amplifica a circulação de conteúdos potencialmente perigosos envolvendo menores. Mas para entender a dimensão completa do problema, é preciso também ouvir quem acompanha essa realidade no dia a dia, quem pesquisa e denuncia os casos que muitas vezes não chegam à mídia tradicional. E é aqui que entra uma voz fundamental nessa conversa, a nossa querida Sheili. Sheili é uma das profissionais mais atuantes no monitoramento de redes e no mapeamento de situações que colocam crianças e adolescentes em risco no ambiente digital. O trabalho dela combina investigação, análise e conscientização, sempre com base em dados e casos reais. Ao longo dos anos, ela expôs padrões de exploração, documentou estratégias de aliciadores e mostrou como o descaso das plataformas cria um terreno fértil para crimes. O mais importante é que Sheili não se limita a apontar problemas. Ela orienta famílias, aciona autoridades e colabora para que medidas concretas sejam tomadas. Em um cenário onde é fácil perder-se no ruído das redes, o trabalho dela é um farol para identificar onde está o perigo real. E se hoje discutimos regulamentação e responsabilidade de plataformas, é porque vozes como a da Sheili não se calaram diante das evidências. Ela é a prova de que investigar o ambiente digital exige não só conhecimento técnico, mas também coragem para enfrentar a resistência das empresas e o ataque de grupos organizados que preferem manter tudo como está. Por isso, antes de seguirmos com nossa análise, vamos ouvir diretamente de quem acompanha esse problema de perto. Sheili gravou um vídeo especialmente para o IC-News, no qual detalha o que tem visto nas redes, quais são os padrões mais preocupantes e o que ela acredita que precisa mudar para proteger nossas crianças. Oi, eu sou a Sheili e eu faço um trabalho educativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, sobre como a gente pode proteger as nossas famílias da violência sexual e da violência online. Eu comecei falando de violência sexual, inclusive tenho um grupo de apoio no Facebook de pessoas que já sofreram violência sexual, a maioria na infância, porque essa é a realidade do nosso país, mas com a internet se popularizando, essa violência aumentou muito, né? Se antes um criminoso atacava uma pessoa por vez, sexualmente,
Hoje, ele fala com 50. Já foram presos homens que estavam conversando com 300 crianças ao mesmo tempo, aqui no Brasil. Então, essa violência aumentou muito. Como as crianças não têm dinheiro, quando um criminoso encontra elas, eles vão tentar transformá-las em dinheiro. Então, atacam a sua dignidade sexual, geralmente. Esse é um dos tipos de violência contra crianças e adolescentes que acontece no ambiente virtual, mas existem, infelizmente, vários tipos de violência contra elas. Uma das violências que acontece contra crianças e adolescentes é a adultização e a erotização ou a sexualização, que são duas coisas que não fazem parte do ambiente infantil, mas que elas são jogadas, né, ou são exploradas nesses ambientes. Então, tanto as próprias crianças e famílias produzem conteúdos com essa conotação, quanto consomem esse conteúdo que está exposto na maioria das redes sociais e plataformas, inclusive dentro de jogos online. Hoje em dia a gente tem muitos jogos que têm conotações assim e que são ditos para criança. Tem canais no YouTube que se dizem infantis, mas postam lá conteúdos, um vídeo que é mais 18. Então, a minha esperança, a minha alegria com o vídeo do Felca é que a gente, agora que esse assunto foi pautado nacionalmente, é que esse assunto continue a ser discutido para que as pessoas percebam o tamanho do problema. Hoje a gente naturaliza esse tipo de comportamento. As pessoas acham comum mulheres seminuas nas redes sociais. E isso influencia adolescentes, influencia crianças. A gente tem meninas super pequenas se maquiando, pintando unha, querendo usar salto, que são todas coisas do universo adulto. E onde é que a gente está aprendendo isso, né? Então, para mim, a consequência do vídeo dele é, primeiro, a conscientização de mais pessoas a respeito desse problema. A sociedade como um todo olhar para isso e não achar comum. Olhar e falar, epa, aí tem um problema. Então, para mim, essa é a principal coisa que o vídeo ensinou e que eu espero que a gente continue. Uma coisa que ficou evidente no vídeo do Felca e que fica evidente nos meus vídeos é que as plataformas sabem que isso acontece. Rapidamente, com 2 ou 3 cliques, a gente vê um monte de criança sendo explorada. Então, isso é fácil de identificar. Nós precisamos, como sociedade, nos perguntar por que é que isso ainda é permitido. Está faltando lei? Está faltando identificação? Será que eles não conseguem? Como é que eu consigo tão rápido nos meus vídeos mostrar essas atrocidades, como o Felca mostrou, como eu sei que o Felipe Neto já mostrou em vídeo também, né, para falar dos grandes, fora todos os pequenos que sempre falam disso, pequenos influenciadores? Se é tão fácil assim ver esses crimes, por que é que eles continuam ali? Por que é que a plataforma, com tanta tecnologia, com inteligência artificial, já não barra isso default, né? Já não é mandatório que isso seja barrado? Por que é que as contas de crianças não são protegidas de um tipo de conteúdo maléfico que chega até elas? Então é isso que a gente precisa se perguntar enquanto sociedade para criar soluções verdadeiras. Encarar o problema para criar soluções reais para esse problema. Outra coisa muito importante no vídeo dele foi que muitos adolescentes assistiram, muitos jovens assistiram. Eu recebi o vídeo de vários adolescentes que também me seguem, mas o meu foco não são adolescentes, né? Mas eles seguem o Felca. Então, tem muito pouca gente falando disso. Eu faço parte ali de uma bolha de ativistas que falam disso há muito tempo, mas é muito pouca gente. Essa é uma discussão que precisa envolver a sociedade toda. Então, agora que começou, eu espero que não pare. Após ouvirmos a Sheili, a conclusão é clara. Estamos diante de um vazio legal que não existe no mundo físico, mas que é amplamente explorado no mundo digital. Esse vazio não é acidental, ele é conveniente para as plataformas que preferem manter a ambiguidade a criar mecanismos reais de proteção. E, enquanto não houver regulamentação específica, cada criança que aparece em um vídeo ou foto nas redes pode estar, sem saber, trabalhando sem direitos, sem proteção e sem limites. No próximo ponto dessa investigação, vamos entrar na mente de quem se aproveita dessas brechas, usando a lente da psicologia. Vamos entender como predadores digitais identificam e exploram essas vulnerabilidades e por que o ambiente atual é tão propício para eles. Para muitos pais, o ambiente digital é percebido como uma extensão inofensiva da vida social dos filhos. Eles estão em casa, no quarto. O que pode acontecer de tão grave?
Essa é a frase que ouvimos repetidas vezes. O problema é que, no mundo virtual, paredes e portas não são barreiras. Um predador pode estar a poucos cliques de distância. E o pior, muitas vezes já está. A psicologia forense nos ajuda a entender que exploradores digitais não agem no improviso. Eles usam estratégias calculadas, repetidas e testadas em centenas de interações. São especialistas em identificar vulnerabilidades, criar vínculos e, aos poucos, quebrar resistências. Esse processo tem um nome: grooming. O grooming é a manipulação emocional e psicológica para ganhar a confiança de uma criança ou adolescente com o objetivo final de explorá-la sexualmente. No ambiente online, ele acontece em etapas sutis. Primeiro, o predador se apresenta como alguém com interesses semelhantes. Depois, começa a elogiar, dar atenção exclusiva e criar um senso de intimidade. Aos poucos, introduz conversas mais íntimas, normalizando comportamentos e pedindo fotos, vídeos ou encontros presenciais. Felca mostrou como as próprias plataformas, sem filtros efetivos, podem facilitar esse caminho. Quando o algoritmo recomenda conteúdos de crianças para adultos desconhecidos, está entregando a esses predadores um atalho perigoso. É como se em uma praça alguém montasse uma tenda distribuindo mapas com o endereço de casas onde vivem crianças sozinhas e ninguém fizesse nada para impedir. A mente criminosa por trás do grooming se apoia em dois pilares: oportunidade e anonimato. O ambiente digital oferece ambos em abundância. O predador pode entrar e sair de contas falsas, mudar de identidade, apagar rastros e operar em múltiplas plataformas simultaneamente. Além disso, como não há fiscais humanos observando cada recomendação algorítmica, ele pode se infiltrar em comunidades, lives e chats, sem levantar suspeitas imediatas. A psicologia forense também aponta outro fator. Esses criminosos exploram as lacunas emocionais das vítimas. Crianças que se sentem sozinhas, isoladas ou incompreendidas são alvos mais fáceis. E, com hiperconexão, a carência emocional pode ser explorada em tempo real. Uma mensagem na hora certa, um elogio no momento de insegurança e o vínculo começa a se formar. O problema se agrava quando pensamos na naturalização da exposição infantil nas redes. Pais irresponsáveis, muitas vezes sem perceber, publicam fotos e vídeos que revelam detalhes íntimos da rotina da criança: uniforme escolar, locais frequentados, datas de aniversário, até mudanças no humor. Para um predador experiente, essas informações são um mapa. E se essa criança já aparece em conteúdos sugeridos por algoritmos para adultos estranhos, o risco se multiplica. No caso de criadores mirins, crianças com perfis próprios e produção regular de conteúdo, a situação é ainda mais delicada. Elas aprendem rapidamente a interagir com desconhecidos, a responder a elogios e a lidar com uma audiência que pode incluir qualquer tipo de pessoa, sem supervisão constante e ferramentas de proteção. Isso equivale a deixar uma criança sozinha em um palco diante de milhares de estranhos, esperando que nada de ruim aconteça. E aqui está um ponto que conecta diretamente com a ausência de regulamentação. No mundo físico, um diretor de novela não pode colocar uma criança para gravar com um adulto desconhecido sem acompanhamento e autorização formal. No digital, isso acontece todos os dias e ninguém precisa pedir permissão para a justiça ou para qualquer órgão fiscalizador. A análise forense do comportamento desses agressores mostra ainda um padrão de dissociação moral. Muitos justificam suas ações como interações inofensivas ou
amizades online. Essa racionalização serve para reduzir a culpa e permitir que continuem explorando. É um mecanismo de autoengano que só é possível porque o ambiente oferece uma sensação constante de impunidade. E enquanto essas dinâmicas se desenrolam, as plataformas alegam que não tem como monitorar cada interação. É verdade, monitorar tudo é inviável. Mas a tecnologia para reduzir drasticamente o risco já existe. Ferramentas de detecção de grooming, bloqueio automático de mensagens de desconhecidos e sistemas de verificação de idade podem mudar o cenário. O que falta é interesse em aplicar essas soluções de forma obrigatória e padronizada. Felca expôs um aspecto dessa engrenagem: a conexão entre um algoritmo cego para a ética e um ambiente cheio de vulnerabilidades exploráveis. E a reação contra ele mostra outro lado preocupante: quando alguém tenta quebrar o silêncio, vira alvo de ataques coordenados. Isso não só intimida o denunciante, como envia um recado para todos os outros que poderiam se manifestar. O que os pais precisam entender é que o perigo não está apenas no conteúdo explícito, mas nas conexões que o ambiente digital permite e que, sem pressão pública e regulamentação, continuaremos a entregar nossas crianças a um sistema que prioriza a retenção e lucro acima de qualquer outra consideração. O caso de Ítalo ganhou repercussão nacional depois que ele passou a ser investigado por crimes envolvendo a produção e a disseminação de conteúdo sexual com menores de idade, além de suspeitas de aliciamento no ambiente digital. Segundo as autoridades, configuram graves violações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A nossa equipe entrou em contato com os advogados de Ítalo, que informaram que irão se manifestar no momento oportuno. Também procuramos o Ministério Público, que até o fechamento deste episódio não trouxe novidades sobre o andamento das investigações. Reiteramos que a produção do IC News mantém as portas abertas para ouvir todos os envolvidos, garantindo espaço para o contraditório e para que todas as versões dos fatos sejam apresentadas. Agora vamos sair da análise dos riscos e entrar nas soluções. Quais são as medidas concretas, técnicas e legais que podem ser aplicadas imediatamente para proteger crianças e adolescentes online? Vamos detalhar o que já existe em outros países, o que falta no Brasil e como essas mudanças poderiam ter evitado o cenário que Felca mostrou ao país. Até aqui, mostramos o problema. Mas jornalismo investigativo não se contenta em apontar falhas. É preciso mostrar caminhos. E quando falamos em proteger crianças e adolescentes no ambiente digital, não faltam soluções técnicas, jurídicas e operacionais, já testadas e aprovadas em outros países. O que falta é vontade política e compromisso das plataformas em implementá-las de forma real, e não como soluções cosméticas para relações públicas. Se as Big Techs quisessem, poderiam adotar agora medidas que reduziriam drasticamente os riscos expostos por Felca. E nenhuma delas tem relação com censurar conteúdo legítimo. Estamos falando de configurar o ambiente para que, por padrão, ele seja seguro para menores, como já fazemos no mundo físico, em escolas, parques e até brinquedos vendidos no comércio. Primeiro, contas privadas por padrão para menores. Toda conta criada por alguém identificado como menor de idade deveria ser automaticamente privada. Seguidores e contatos só poderiam ser aprovados manualmente por um responsável. Isso impediria que estranhos tivessem acesso a fotos, vídeos e informações pessoais. Hoje, muitas plataformas até oferecem essa opção, mas deixam a decisão para o usuário, o que no caso de uma criança significa expor-se por desconhecimento. Segundo,
fim do autoplay e do feed infinito para menores. O design atual, que mantém a criança presa na tela, é intencional. Autoplay e rolagem infinita são mecanismos de retenção que funcionam como gatilhos viciantes. Desativar esses recursos para contas infantis reduziria o tempo de exposição e, principalmente, a velocidade com que conteúdos prejudiciais são encontrados. Terceiro, restrições no sistema de recomendações. O algoritmo não deveria recomendar conteúdos de crianças para adultos desconhecidos, nem vice-versa. Esse filtro sozinho já cortaria grande parte da rota que predadores usam para encontrar novas vítimas. A tecnologia para isso existe e é usada. Por exemplo, no bloqueio de recomendações de determinados temas sensíveis no YouTube Kids. Quarto, mensagens privadas bloqueadas por padrão. Nenhum adulto deveria poder enviar mensagens diretas para um menor sem aprovação prévia de um responsável. Isso não é utopia, é exatamente como funcionam recursos de segurança em plataformas como o Messenger Kids, que exige controle parental para novos contatos. Quinto, ferramentas de detecção e resposta rápida a grooming. Sistemas automáticos de detecção de linguagem de aliciamento já existem e são usados por algumas empresas em colaboração com autoridades. Essas ferramentas analisam conversas, identificam padrões suspeitos e podem bloquear ou alertar antes que o contato evolua para algo perigoso. Sexto, auditorias independentes e obrigatórias. Não podemos depender da boa vontade das plataformas para dizer se suas medidas funcionam. É preciso auditoria externa, com relatórios públicos avaliando se as ferramentas de proteção estão realmente sendo aplicadas e com que eficácia. No Reino Unido, o Online Safety Act já prevê multas milionárias para empresas que não cumprirem padrões mínimos. Sétima, verificação de idade com respeito à privacidade. Uma das desculpas usadas pelas Big Techs é que verificar idade é invasivo, mas já existe métodos de age assurance, que não exige coleta de documentos ou rostos para armazenar, estimativas de idade baseadas no uso do dispositivo, atestados temporários por terceiros confiáveis e até integração com contas familiares são exemplos. Oitavo, limites de tempo e pausas obrigatórias. Plataformas poderiam definir limites diários para menores, com pausas obrigatórias que não podem ser ignoradas. Não é diferente de um videogame que, por questões de saúde, recomenda descanso após certo período de jogo. Nono, educação digital para as famílias. Além da tecnologia e da lei, precisamos de educação. Plataformas deveriam oferecer de forma destacada e contínua guias de segurança para pais, responsáveis e educadores, explicando riscos, configurando alertas e ensinando como agir em caso de ameaça. No caso que Felca deu visibilidade, se pelo menos metade dessas medidas estivesse em vigor, o experimento que ele fez não teria o mesmo resultado. O algoritmo não teria recomendado conteúdo de crianças para um perfil novo e desconhecido. O alcance desses vídeos teria sido limitado e qualquer tentativa de interação direta com menores teria encontrado barreiras técnicas intransponíveis sem supervisão. Mas aqui está a realidade. Nada disso é implementado de forma ampla, porque exige priorizar segurança acima de lucro. Cada minuto a menos de retenção significa menos anúncios vendidos, menos dados coletados, menos oportunidades de monetização. As empresas fazem cálculos frios. O risco de dano à criança
pesa menos na balança do que o impacto no faturamento. É justamente por isso que a regulamentação é essencial. No mundo físico, não deixamos que parques de diversões escolham se querem ou não fazer manutenção nos brinquedos. É lei. E se um brinquedo oferece risco, ele é interditado, até estar seguro. No digital, deveríamos ter a mesma lógica. Se a plataforma não consegue proteger, ela não pode operar com menores. Medidas como as que descrevemos já estão em práticas em alguns países. O Reino Unido, por exemplo, tem o Age Appropriate Design Code, que obriga empresas a desenhar serviços pensando primeiro no interesse da criança. Na União Europeia, o Digital Services Act estabelece obrigações específicas para grandes plataformas protegerem menores. Nos Estados Unidos, estados como a Califórnia aprovaram leis semelhantes. O Brasil tem uma oportunidade e uma urgência de seguir esse caminho. Enquanto isso não acontece, o que resta é pressão pública, mobilização social e apoio a quem denuncia. Felca fez a parte dele ao expor o problema. Agora, cabe a nós cobrar as mudanças, porque cada dia sem ação é mais um dia em que o algoritmo continua trabalhando incansavelmente e muitas vezes contra o interesse das nossas crianças. Uma das maiores confusões quando surge um caso grave na internet é acreditar que denunciar significa apenas postar nas redes sociais. É verdade que a exposição pública pode gerar repercussão e pressão, mas sozinha ela raramente leva a consequências legais concretas. Para que uma investigação formal seja aberta e para que exista a possibilidade real de responsabilizar os culpados, a denúncia precisa chegar a quem tem poder para agir, a autoridade policial e o Ministério Público. No caso que Felca expôs, a reação inicial de muitas pessoas foi compartilhar o vídeo, marcar perfis grandes e comentar indignadas. Isso é importante para espalhar a mensagem, mas não resolve o problema na raiz. O algoritmo não muda com posts de indignação e predadores digitais não são impedidos por trending topics. É a investigação oficial conduzida por órgãos competentes que pode rastrear criminosos, coletar provas válidas e aplicar a lei. A Polícia Civil e Polícia Federal. O primeiro passo em casos de conteúdo envolvendo menores é registrar um boletim de ocorrência. Isso pode ser feito presencialmente ou, em muitos estados, pela delegacia eletrônica, em situações de possível crime sexual contra criança ou adolescente. A investigação costuma ser conduzida por delegacias especializadas em crimes contra a criança e o adolescente ou crimes cibernéticos. A Polícia Federal também pode atuar quando há indícios de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ou quando o material circula em rede internacional, o que, no ambiente digital, é a regra. Denúncias de crimes de exploração sexual infantil online podem ser encaminhadas ao Instituto Aegis, por exemplo, que tem parceria com autoridades policiais para tratar casos desse tipo. Segundo o Ministério Público, o Ministério Público, em âmbitos estadual e federal, é responsável por fiscalizar o cumprimento das leis e proteger interesses difusos, como os direitos da criança e do adolescente. Qualquer cidadão pode protocolar uma representação no Ministério Público, relatando o caso e apresentando provas. O Ministério Público pode abrir procedimentos, requisitar investigações e acionar a Justiça para obrigar plataformas a remover conteúdos ou implementar medidas de segurança. Terceiro, canais oficiais e especializados. Além da polícia e do Ministério Público, existem canais oficiais que recebem denúncias relacionadas à exploração infantil online. Disque 100, serviço do governo federal que recebe denúncias de violações de direitos humanos, incluindo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O Instituto Aegis,
uma ONG que atua em parceria com órgãos públicos para receber e encaminhar denúncias anônimas de crimes cibernéticos. Hotlines internacionais para casos com conexões fora do Brasil. Há redes como a InHope, que interligam entidades de combate à exploração infantil no mundo todo. Quarto, coleta e preservação de provas. Ao denunciar, é fundamental preservar evidências. Isso significa fazer prints de telas mostrando conteúdos e URLs. Gravar vídeos da navegação quando possível para registrar a dinâmica, como Felca fez. Anotar datas, horários e detalhes relevantes. Evitar compartilhar o conteúdo sensível nas próprias redes para não incorrer em crimes de divulgação. Usar o VeriFact, uma ferramenta para garantir a cadeia de custódia das provas. As provas devem ser entregues diretamente às autoridades e não repostadas no feed. Isso protege a vítima e mantém a integridade da investigação. A imprensa é uma excelente aliada, pois ela trabalha também para trazer luz a esses casos e em benefício da sociedade. Porque não basta denunciar na plataforma. As plataformas têm sistemas internos para receber denúncias de conteúdo, mas essa via é limitada. Embora algumas empresas colaborem com investigações, o processo interno não substitui o procedimento legal. Além disso, plataformas podem remover conteúdo sem guardar cópia adequada para investigação, o que prejudica a coleta de provas. Ao acionar diretamente a polícia e o Ministério Público, a denúncia entra em fluxo formal, com protocolos de preservação e possibilidade de responsabilização criminal. Isso também pressiona as empresas a cooperarem oficialmente, já que passaram a lidar com requisições legais. Sexto, o papel da sociedade. Denunciar corretamente não é responsabilidade apenas de vítimas ou familiares. Qualquer pessoa que se depare com conteúdo suspeito envolvendo menores deve acionar as autoridades. A omissão também pode ter implicações legais e morais. O silêncio protege apenas quem pratica o crime e prejudica a vítima. Sétimo, o que muda com a regulamentação? Se tivermos leis específicas obrigando plataformas a identificar e reportar automaticamente casos de exploração infantil, muito do que Felca mostrou poderia ter sido evitado ou solucionado mais rápido. Em países como o Reino Unido e a Austrália, existem obrigações legais para que empresas notifiquem automaticamente as autoridades sempre que detectarem material suspeito. No Brasil, ainda não há norma robusta nesse sentido. O recado principal aqui é simples. Se você quer que algo seja investigado e punido, denuncie nos lugares certos. Use as redes para conscientizar, mas não pare por aí. É no boletim de ocorrência, na representação ao Ministério Público e no acionamento dos canais oficiais que sua denúncia vira ação concreta. Felca fez a parte dele ao mostrar como o sistema está falhando. Agora, cada pessoa que assistir a este episódio tem a oportunidade e a responsabilidade de fazer sua parte. Não é exagero dizer que, nesse tipo de situação, uma denúncia feita corretamente pode impedir que outra criança seja exposta ou prejudicada. Chegamos ao fim dessa investigação. Ao longo de todo o episódio, percorremos um caminho que começou com uma experiência simples feita por Felca, criar uma conta nova e observar como, em poucos minutos, o algoritmo entregava conteúdos com crianças para um usuário desconhecido. O que poderia parecer um acaso revelou-se como sintoma de algo muito maior, uma máquina projetada para reter a atenção a qualquer custo, mesmo quando isso coloca menores de idade em risco. Vimos como essa engrenagem funciona, da lógica da recompensa variável aos gatilhos emocionais que prendem o usuário e como, sem qualquer filtro moral, o algoritmo trata um vídeo perigoso
com a mesma neutralidade com que trataria um vídeo de receita ou de humor. O critério não é segurança, é retenção. Desmontamos também a narrativa que as Big Techs usam para resistir à regulamentação. Mostramos que responsabilizar plataformas por falhas graves não é censura, é obrigação, que proteger crianças não significa silenciar opiniões, mas impedir crimes, e que no mundo físico já aceitamos restrições para proteger menores, restrições que desaparecem misteriosamente no mundo digital. O paralelo é gritante. Uma criança só pode atuar em uma novela ou filme com autorização judicial, acompanhamento e limites claros, mas pode passar horas produzindo conteúdo para milhões de pessoas online sem qualquer proteção, exposta a predadores, haters e pressões que nem adultos estão preparados para lidar. O ambiente digital se tornou um território onde o trabalho infantil é tolerado e até incentivado, não por maldade declarada, mas por uma lógica de negócios que coloca lucro acima de cuidado. Com a análise da psicologia forense, entendemos como predadores digitais exploram brechas emocionais e técnicas para se aproximar de crianças, como usam o anonimato, a repetição e a manipulação gradual para conquistar confiança e isolar vítimas. E vimos como a ausência de barreiras no design das plataformas funciona como um convite aberto para essas práticas. Também detalhamos medidas concretas que poderiam mudar esse cenário imediatamente. Contas privadas por padrão para menores, bloqueio de mensagens de desconhecidos, fim do autoplay e do feed infinito, filtros nas recomendações, auditorias independentes e verificação de idade proporcional. Nada disso exige reinventar a internet, exige apenas priorizar a segurança acima de métricas de engajamento. Mas talvez a parte mais reveladora desta investigação tenha sido observar o que acontece quando alguém decide expor o problema. Felca não só mostrou a falha, como enfrenta uma campanha coordenada de ataques, difamações e distorções. É o padrão de matar o mensageiro para proteger o sistema. Uma tentativa clara de mudar o foco da denúncia para a credibilidade do denunciante. E isso serve de aviso para qualquer outro que se atreva a mexer nessa engrenagem. Por isso, dedicamos um bloco inteiro para explicar onde e como fazer denúncias corretas, porque a internet pode amplificar uma mensagem, mas é nos canais oficiais, polícia, Ministério Público, institutos de proteção a crianças, Disque 100, que ela se transforma em ação concreta. Denunciar no lugar certo é o passo decisivo para que haja investigação, coleta de provas e responsabilização. Agora a reflexão final. Qual é o futuro que queremos para as nossas crianças no ambiente digital? Vamos continuar aceitando que empresas com recursos bilionários digam que não podem fazer nada, enquanto projetam cada detalhe para maximizar o tempo de tela? Vamos permitir que a falta de lei continue funcionando como um salvo-conduto para exploração infantil? Ou vamos exigir, como sociedade, que o mesmo cuidado que aplicamos no mundo físico seja aplicado no mundo virtual? Agora chegamos em um momento importante do programa. Você precisa conhecer e apoiar o Instituto Aegis, que está fazendo a diferença com vítimas e com impacto direto na sociedade. Acesse os documentos, relatórios e pesquisas disponíveis no site e nas redes sociais. Veja como clicando no link ou escaneando o QR Code na tela. Se você tem informações ou precisa denunciar, os contatos da produção do IC-News e os canais oficiais das autoridades estão disponíveis na descrição. A polícia, o Ministério Público e organizações que ajudam as crianças estão preparadas para receber denúncias e agir. Use esses canais, é lá que as mudanças começam. Siga o canal Investigação Criminal em todas as redes sociais. Os links estão aqui no vídeo e na descrição. E acompanhe também o nosso parceiro diário, o Além da Notícia, ao vivo, de segunda a sexta,
às 9 horas da manhã. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente espera você para uma nova investigação no próximo IC News.